E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast tradicional, né, de todos os dias. Gente, hoje eu queria continuar ouvindo com vocês a coletiva do Abel Ferreira, porque ele fala muita coisa bacana, né? Quando a gente ouviu ontem, eu nem cheguei na parte do Endrick, que era a parte que eu queria ouvir. Ele fala sobre a questão do Mundial, né? Não fala sobre a participação do Flamengo em si, ele fala da participação dos brasileiros. Ele fala uma coisa que eu já comentei aqui, eu concordo com ele. Mas antes de mais nada, a gente vai seguir com o giro de notícias do dia. E a gente começa, como sempre fazemos, falamos todos os dias sobre, pelo menos na maioria dos dias, sobre o caso Daniel Alves, tá? A coisa pode complicar por Daniel Alves. Já era complicada, né? Por todas as notícias que a gente apurava. Obviamente que eu sempre falo aqui. Tratar tudo com muito cuidado, porque na minha opinião são coisas, inclusive essa, tá? Inclusive essa notícia. São coisas que deveriam estar em segredo de justiça. Enfim, mas muitas das coisas que já foram noticiadas pelos jornais espanhóis já comprometiam a versão do Daniel Alves e corroboravam e davam força à acusação da vítima, da suposta vítima. E essa é mais uma coisa, né, que dificulta ainda mais, eu acho que o caso do Daniel Alves. E aqui, vamos à notícia, né? Deixando sempre os créditos aqui. Globoesporte.com, eu sempre esqueço de fazer isso, né? Deixar o crédito para o Globoesporte.com, eu sempre trago o site do GE, não, eu sempre falo aqui, por conta de anúncios, né? É muito mais tranquilo. Tem anúncios também, mas é muito mais sossegado o site do Globo Esporte em termos de anúncio, tá? Então aqui, caso Daniel Alves, restos de DNA são encontrados na vítima. Restos de DNA encontrados na vítima são dele, né? Diz os jornais El Periódico e El Mundo, né? Trazem detalhes dos laudos forenses. Por isso que eu falo, laudos forenses, cara. Como é que os jornais têm acesso a isso, né? Enfim, vamos seguir. Sêmen na roupa da jovem, nas roupas da jovem, no chão do banheiro seriam do brasileiro. Então, laudos forenses entregues pela polícia da Catalunha e a Justiça de Barcelona indica que foram encontrados restos de sêmen do Daniel Alves dentro do corpo da vítima do estupro, do qual é acusado, em suas roupas e no chão do banheiro da Boate Sutton. Informações publicadas, como a gente disse aqui, pelo El Periódico e o El Mundo. De acordo com esses veículos de imprensa, esses veículos da imprensa espanhola, essas provas periciais dão sustentação à versão da jovem de 23 anos. É o que eu falei aqui, né? Já era complicado por todos os depoimentos, os relatos, algumas imagens de câmera. Eu não sei se os jornais tiveram acesso às imagens, tá? Vestidos encontrados em amostras intravaginais da vítima, das roupas e do chão da boate de Barcelona foram recolhidos pela Unidade Central de Agressões Sexuais da Polícia da Catalunha, né? E o Daniel Alves ele cedeu a todos os restos biológicos encontrados diferentes dos das vítimas eram de Daniel Alves. Então, assim, se eventualmente a defesa do Daniel Alves quisesse sugerir que os materiais biológicos encontrados não fossem do jogador, não existe mais essa possibilidade, segundo essa matéria e segundo os laudos, porque todo o material de DNA que foi encontrado nas roupas, no chão e no corpo da mulher, além do dela, obviamente, porque ela, foram do Daniel Alves, tá? Essas evidências também contradizem a recente versão apresentada pela defesa do Daniel Alves de que a mulher teria praticado apenas sexo oral nele, inclusive o que eu tinha comentado alguns dias atrás, uma nova versão, que eu falei, cara, eu vi em pouquíssimos sites, pouquíssimas plataformas de muito respeito, sim, mas eu vi em poucas, não foi algo que eu vi a rodo, por isso que eu sempre trato tudo com muita, mesmo os que são noticiados amplamente, sempre tratar com muita cautela, né, que a última versão, antes de sair o resultado dos exames, é de que houve penetração, né? O ato sexual houve penetração. E o jogador termina aqui a notícia dizendo que o jogador entregou uma amostra do seu DNA para investigação em janeiro de forma voluntária, né? Então você vê que várias coisas ao longo de todo o processo, e aqui eu não estou querendo julgar o mérito porque eu não sou tribunal, né? E eu sempre falo aqui, eu não estou querendo acusar alguém de crime ou absolver alguém de crime, não é isso. Só que se você pensar em termos jurídicos, a defesa do Daniel Alves desde o início do caso foi uma série de erros, inclusive se ele de fato praticou
a atividade sexual, o ato sexual, ele tem entregue o seu DNA de forma... Porque ninguém é obrigado... E eu imagino que na Espanha seja a mesma coisa. Você não é obrigado a entregar provas que o comprometam, né? Se, isso vai me comprometer, não vou entregar provas. Isso acontece, por exemplo, você tá... Eu digo isso com base na lei do Brasil, tá? Agora, na Espanha, eu imagino que deve ser semelhante. O sistema jurídico deve ter algo semelhante. Então, se ele entregou de forma voluntária, sabendo que praticou o ato sexual, né, ele meio que acabou gerando uma prova contra si mesmo. Por isso que essa coisa do... Você não é obrigado a dar provas porque você pode gerar provas contra si. Né? Então, uma série de lambanças, e essa é mais uma evidência que corrobora a versão da vítima, da suposta vítima. Né? A gente vai seguir acompanhando o caso, como eu sempre falo aqui, não apenas pelo personagem que é o Daniel Alves, mas principalmente pelo tipo de crime, que é um crime muito grave, é repetitivo. Mas eu sempre vou frisar aqui, eu sempre vou repetir isso. É muito grave e ele é banalizado, ele é ridicularizado, ele é minimizado pela nossa sociedade, e não só a brasileira, mas de uma forma global, tá? Obviamente que não estendendo isso a todos os países. É importante sempre nunca generalizar, tá? Vamos seguir, cara, questão de Manchester City. Eu não falei sobre essa notícia, saiu alguns dias atrás, uma acusação formal da Premier League em relação ao Manchester City de uma série de pode dizer, crimes financeiros, crimes para a Premier League, né? Não legalmente. Uma série de crimes financeiros que aconteceram no Manchester City no passado e mais recentemente. No passado, obviamente, né? Não tem como ser no futuro. Né? Mas no passado que eu digo é muito tempo atrás, 2008, 2009, alguma coisa assim. E mais recentemente, 2017. E pelo que eu pude entender, essas manobras financeiras, essas pedaladas fiscais, é que a gente pode usar esse termo, que ficou muito popularizado, né? Alguns anos atrás com o impeachment da presidente do Brasil, pedaladas fiscais, existe um limite de grana que o dono do clube, no caso, o dono do Manchester City é um grupo de Abu Dhabi, né? E existe um limite. Ele é dono, mas ele não pode injetar dinheiro a rodo o quanto ele quiser. Ele gostaria, certamente que ele gostaria, mas ele não pode fazer isso. Na Premier League existe um limite, existe um teto. Ele é bem alto, alguns milhões de euros, né? Milhões de euros é muita grana. Então, o limite é um teto bem alto, mas existe um limite. E ao que parece, né, o Manchester City maquiou algumas negociações financeiras para dizer que recebeu de outra fonte. Algumas fontes de receitas foram de outras fontes, negócios com parceiros, mas a origem do dinheiro, na verdade, foi do dono do Manchester City, né? Então, ao que parece é isso, uma investigação muito longa, e agora acontece uma acusação formal, e aí o Manchester City vai... a Premier League vai... o Manchester City e a Premier League vão todo mundo passar por um processo. Isso foi uma investigação, uma empresa, né? Uma empresa neutra, né? Não é empresa ligada a nenhum dos dois clubes. E aí, independente, né? Neutra, independente. Esse é o termo que eu estava procurando. E aí o Guardiola falou sobre o assunto, né? Somos inocentes. E aí ele fala, vamos para a segunda divisão sem problemas. Já estivemos lá antes, né? Porque eu muito me pergunto se ele vai continuar, se o Manchester City vai ter grana para manter o Guardiola na segunda divisão. Enfim, vamos seguir? Ele falou aqui, ó. Nós já estamos sendo tratados como culpados, assim como no caso com a UEFA, 3 anos atrás. O clube provou que não deveria ter sido acusado porque seria diferente agora. Vocês sabem de que lado eu estou. Tenho plena convicção de que somos inocentes. Eu não sei se todo mundo sabe, e o Guardiola também não deve saber, o caso da UEFA foi diferente, né? Foi diferente. A absolvição da UEFA foi uma situação diferente. Não houve o julgamento do mérito pela UEFA. A UEFA também noticiou e muito provavelmente isso ajudou, isso potencializou as investigações da Premier League. Imagino eu que deva ter, porque como que a UEFA sai na frente antes da liga que deveria, né, cuidar de um clube inglês, né, do campeonato inglês. Eu acho que as investigações, ao que parece, ela vem de muita data, já estava acontecendo, e essa
essa acusação, né, da UEFA, que inclusive baniu o Manchester City por 2 anos de competições internacionais, mas depois foi absolvido, né? Não houve julgamento do mérito, porque eram provas, pelo que eu entendi, tá? E aí me corrijam, eu peço perdão se eu estiver errado, eu acompanhei alguns programas esportivos, ao que parecem as provas meio que caducaram. Existia um tempo para você colher as provas e falar, ó, houve, né? O Manchester City falhou com o fair play financeiro, né? E deu tempo, então as provas caducaram, então não houve sequer julgamento do mérito. Então não significa que o Manchester City foi inocente ou não. Não dá para saber também se foi inocente ou não, porque o mérito não foi julgado. O que aconteceu foi que as provas caducaram e aí, né, tomou uma multa, o Manchester City e tudo mais, e aí foi liberado para jogar as competições internacionais. No caso da Premier League não tem isso. Não tem essa de, não, a prova caducou. Se a prova eu falei, temporada de 2008, 2009, será que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não tem aqui. Eu posso abrir outra chamada. Ele falou, não saio desta cadeira, quero ficar. Isso palavras do Guardiola, tá? Mais do que nunca tenho certeza. Eles, dirigentes do City, não mentiram para mim. Não fizemos nada de errado porque devo confiar no meu povo. Porque não devo confiar no meu povo, né? Então, assim, os dirigentes falaram que não houve nada e ele, obviamente, tá acreditando nos caras, né? E deixa eu ver se tem algum escândalo de violações financeiras do Manchester City. Vamos abrir essa chamada só para eu passar a informação correta do período, né, em que a Premier League, ó, o clube é acusado pela Premier League de ter violado mais de 100 vezes as regras financeiras da liga inglesa. Mais de 100, assim, não é que infringiu uma vez, não, 100, né? Se infringe uma vez, não é pego, se infringe 2 vezes, não é pego. E assim vai, né? E assim vai. Você continua infringindo a lei porque, né, não é pego, então tá tranquilo. A gente segue o procedimento. Aqui ó. As violações sobre não fornecerem informações precisas sobre. Tá difícil de ler o português hoje, gente. Eu vou pedir perdão, tá? Não fornecer informações precisas sobre a situação financeira do clube vão de 2009, 2010, 2017, 2018, tá? A falha de detalhamento sobre o pagamento do técnico no contrato firmado se deu entre 2009 e 2010, 2012 e 2013. O treinador na época era Roberto Mancini, né, Itália. A não inclusão de detalhes na remuneração de jogadores ocorreu entre 2010 e 2011, 2015 e 2016. Tá? O City não teria cumprido as regulamentações da UEFA, incluindo de licenciamento e de fair play. Entre 2013 e 14, 17 e 18, o clube não aplicou. E aí vai, né? A matéria é bem longa, eu sempre faço convite aqui, deixando os créditos ao Globoesporte.com. Entra lá se você quiser ver mais detalhes. Por isso que eu estou falando. A investigação foi muito longa. Tem um tempo de investigação. A Premier League investigou dados de muito tempo atrás. E talvez por isso tenha demorado tanto para de fato fazer uma acusação formal. Só que eu falei e vou repetir. O Guardiola falou que foram absolvidos no passado. Na verdade, não foi absolvido, mas o mérito não foi julgado. O mérito, o que é o mérito? É a acusação de fato. Vocês falharam com o fair play financeiro. Isso não foi julgado. No caso da UEFA. Só que agora é Premier League, né? Agora a parada é diferente. E naquele momento, dada da acusação da UEFA, já muitos clubes do cenário europeu, inclusive da Premier League, já se mexeram, né? Presta atenção, os caras estão montando timaço, né? Fica de olho, porque tá ficando difícil competir. Tá ficando difícil, tá complicado. Agora sai essa acusação e eu já vi que alguns clubes já pedem o rebaixamento do Manchester City. Como punição, eu não sei o que pode vir. Eu vi algumas possíveis punições, que no caso seria rebaixamento, seria perda de pontos e seria suspensão, eventualmente uma punição até mais grave, de jogar, né, a Premier League, não sei por quanto tempo, mas seria uma outra punição possível. A gente vai acompanhar o caso, porque isso é apenas uma acusação formal agora, isso aí não foi julgado, muita coisa pode acontecer. A gente sabe que tem muita coisa bastidores, né? Muita coisa que acontece por trás
das cortinas do espetáculo, então a acusação existe. Agora, se vai julgar o mérito ou não, aí é outra história. Mas isso pode abrir um precedente. Porque na Premier League, a gente sabe, tem muitos clubes que vêm sendo comprados por donos bilionários e que vêm injetando muita grana. No caso do o Chelsea agora tem novo dono, o Newcastle, o Liverpool está à venda. Então, assim, o Manchester United também. Então, assim, isso pode abrir um precedente muito grande. Você vê os mesmos times menores se comparados com o Manchester City, menos poder financeiro pelo menos, pô, dois caras que saíram recentemente do futebol brasileiro, Scarpa e Danilo, eles foram para o Nottingham Forest. Não foram longe das cifras que o Manchester City pagou pelo Haaland, longe, muito longe, mas é muita grana. Então, assim, isso pode abrir um precedente de que, olha, todos os clubes estão sujeitos à investigação e esse modelo de negócio de ter um dono bilionário, isso vai entrar no holofote. Uma vez que o Manchester City seja punido, o Manchester City vai pressionar a liga para que outros clubes sejam investigados. Então, assim, existe uma parceria, né? Existe uma parceria dos clubes, né? Dos clubes da liga, de aceitarem algumas regras, algumas decisões. E uma vez que aconteça essa punição, se de fato ocorrer, vai haver uma quebra, né? Vai haver uma quebra. Eles estão tirando simplesmente os clubes mais poderosos e ricos da liga. Então os caras naturalmente vão se mexer para, tem que investigar todo mundo agora. A gente quer direitos iguais, né? Então isso pode abrir um precedente e pode ser algo para todos os outros clubes, todos os bilionários prestar atenção, porque, né, é algo que pode mexer no bolso, no orçamento e no elenco de muita gente, tá? É isso, gente. Era isso que eu queria falar do Giro do Esporte. A gente vai, depois eu falo vai ter alguns jogos, né, para acontecerem no sábado, inclusive Mundial de Clubes. A gente fala disso daqui a pouco. Eu vou ouvir mais um pouco da coletiva do Abel. Não vou ouvir tudo, porque a coletiva é bem longa. Então eu vou ouvir uma parte da coletiva. Tradicionalmente, como eu faço aqui, eu vou acelerar o vídeo, vou pôr em 1.25. Faço o convite para vocês. Se inscrevam no canal da TV Palmeiras, canal oficial. Curtam o vídeo se você gostar, né? E vamos embora. E vamos com o restante. Eu vou continuar exatamente do ponto que eu parei ontem, tá? Boa noite, Abel Ferreira, Nino Cirilo, Bate-Fundo Esportivo. Um lance no jogo, no primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, me chamou a atenção. O Dudu evitou uma bola de sair pela linha lateral, no campo de defesa, e ele arrancou. O desfecho da jogada não foi como ele gostaria, ele tentou o passe para o Hendrick, que foi muito forte, o goleiro pegou. Na sequência, por conta do desgaste que o Dudu teve, tradicionalmente, como acontece o também. Hendrick teve a sensibilidade e voltou na marcação do Dudu. Ele percebeu que o Dudu se esgotou pela velocidade, pela intensidade do lance. Eu queria que você falasse o quanto esses pequenos detalhes podem fazer a diferença em decisões ou jogos mata-mata. Olha, há jogadores que pensam assim: o que é que eu posso fazer para me destacar? Esse é o espírito egoísta que eu não quero que a minha equipa tenha. O que é que eu posso fazer para me destacar? E há aqueles que dizem o que é preciso fazer pela equipa. Então, isto é um espírito coletivo. E o que eu digo aos meus jogadores, eles têm que fazer toda esta pergunta: o que é que eu tenho que fazer para me desgastar? O que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que fazer para me destacar? E a resposta continua: fazer o que for preciso para ajudar a equipa a cada jogo. Quando nós juntamos as duas, dá um espírito coletivo, e foi isso que tu viste. Mas para mim o exemplo maior não é esse. Falhámos 2 penalidades hoje, mas para mim o que explica o espírito desta equipa é haver um penalti onde o nosso batedor de penaltis podia fazer mais um golo, independentemente se fosse marcar ou não, e pegou na bola e passou ao Dudu. Isto demonstra bem o espírito desta equipa. E é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver e que espero que todos os jogadores façam e que percebam que para ganhar jogos, nós podemos ganhar jogos a qualquer altura, mas para ganhar títulos é preciso que todos se sacrifiquem, todos. O Dudu, o Hendrick, o Rony, o Zé, todos os jogadores, sobretudo os que gostam de atacar mais para a frente. Se esses ajudarem a defender, nós vamos estar muito mais próximos de ganhar. Se esses jogadores não ajudarem a defender, se começar a carregar nas costas o passado, dizer não, eu já consegui o que queria e agora não, aí vai ser mais difícil. Por isso, esses 2 exemplos que tu disseste, quer o Hendrick a fazer uma compensação ao Dudu e como foi também o Hendrick a fazer uma compensação ao Rony, porque isso também aconteceu, e este tipo de situações em que o Veiga tem a oportunidade de marcar o penalti porque ele é o batedor e entrega a bola,
Eles podem errar os passos todos que quiserem, podem falhar os passos todos que quiserem, se continuarem com este espírito de esforço e de entrega, o erro eu vou aceitá-lo, seja de que maneira for. Primeiro que ele finaliza falando, o erro eu vou aceitar de maneira que for. Ele não vai aceitar, né? A gente sabe. Conhece o Abel Ferreira, um erro bizarro não será tolerado, mesmo com um espírito de equipe muito forte, mas mais uma vez, ele, em mais uma resposta, ele destaca a inteligência tática dessa equipe. Uma inteligência tática, uma disciplina tática que está acima da média de qualquer equipe do campeonato do futebol brasileiro. É impressionante. Eles têm um entendimento, uma visão de jogo com bola e sem bola que impressiona. E cada vez que o Abel fala sobre os comportamentos da equipe, isso é absurdo. Estava aqui ouvindo o jogo aberto, tá? Vou tirar aqui. Estava ouvindo o Rony no jogo aberto. Estava aqui no topo na barra de pesquisa. E aí destacar isso, né? A inteligência tática dessa equipe, o quanto ela é forte como grupo, que é uma coisa que ele destacou. Só que ficou claro é que essas trocas de batedor de penalidade foi uma coisa que eu critiquei muito ontem e critiquei também o Fluminense, né? Isso vai continuar acontecendo, porque para o Abel isso demonstra um espírito de grupo, um espírito de equipe, de você não ter a vaidade. O Veiga poderia pegar a bola e fazer mais um gol, para ele seria fantástico, mas ele não teve a vaidade, entregou a bola para o Dudu. Eu não acho que é uma questão de vaidade, eu acho que é uma questão de profissionalismo. Se tem um cobrador oficial, você tem que ir lá e você tem que fazer. Ainda mais num jogo onde as duas equipes estavam numa trocação muito franca. A Inter de Limeira jogou muita bola, tá? Jogou muita bola. Assim, a defesa do Palmeiras foi mal? Foi. Mas, o que os caras fizeram, o que os caras criaram, né? O último passe, assim, e o jogador do Palmeiras para dar o bote, eles davam o último passe, assim, impressionante a qualidade, né? O entrosamento da equipe, cara, eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Eles jogaram muito. Houveram falhas? Óbvio que houveram. Mas muitas das criações da Inter de Limeira foram criações da equipe, de toque de bola, de antever a jogada, né? Então, naquela altura do jogo, com 2-0, um jogo muito franco, onde o Everton onde a Inter tinha perdido alguns gols, chutando para fora, mas muito perto do gol, onde o Everton tinha feito grandes defesas. Eu não acho que é um momento de você ainda abrir mão de, é o cobrador oficial. A menos, eu falei, se tivesse 3 ou 4-0 seria compreensível, mas eu ainda assim não concordaria. Eu acho que você tem que ir lá, você tem que bater, porque você é o cobrador oficial. Você é o cobrador oficial. Você tem que chamar essa responsabilidade e bater. Agora, se o Abel permite isso, ele vê isso como um espírito de grupo. Eu entendo isso, essa postura, essa forma de ver o jogo. Eu também acho que isso demonstra um espírito de grupo muito forte, mas eu acho que tem que ter não só um espírito de grupo, mas uma disciplina. Como ele sempre fala, há uma disciplina tática absurda, né? Eu acho que valeria muito mais o Veiga ter dado a bola pro Endrick, que está tentando fazer o seu gol nessa temporada, seu primeiro gol nessa temporada, jogo após jogo, e nesse jogo ele tentou de tudo, né? Ele tentou de tudo. Tomou pênalti, deu bicicleta, a bola bateu na trave, tentou outra bicicleta, chama a marcação. Cara, assim, o Endrick não faz o gol dele, mas ele tá jogando muita bola, ele tá participando muito do jogo, ele chama muito, né, a defesa, né, os jogadores adversários, porque é um cara habilidoso, ele não é só um cara de área, ele é um cara habilidoso. Então, para mim, por que não, né, entregar a bola? Óbvio que o Dudu é um personagem e tal no Allianz Parque, eu até falei, cara, depois que o Dudu perde, ele tá com tanta moral, e o time também, que a torcida começa a gritar e cantar Dudu Guerreiro, né? Então, compreendo o Abel Ferreira, mas não concordo. Eu acho que se existe uma hierarquia, ela tem que ser seguida à risca. Isso é disciplina, né? Disciplina. E você respeita a bola do adversário, fazendo gols e cumprindo aquilo que você tem que cumprir dentro de campo. Boa noite, Abel. Tudo bem? Fala um pouquinho da rodagem do teu banco, já que você vai ter um jogo em 60 horas, às 11 da manhã, nessa questão do verão. Fala um pouquinho da rodagem que você quis dar para o time nessa noite. E também te perguntar se o Henry fica agora com a saída do Kusevich para ser a quinta opção. Ele não sei se está com empréstimo já certo. O Henry, que está indo para o Dallas. Não fica. Tu já estava-te a dizer que é o Naves. Não venhas perguntar por outro, é o Naves. Não. O Abel, você falou agora há pouco... O Abel, às vezes,
ele dá umas desviadas, né? Que ele falou do Navas, que o Navas passa a ser a... Naves, né? Se eu não me engano. Ele passa a ser a quarta opção, mas foi perguntado sobre uma quinta opção. Ele deu risada. Não, é Naves. Não, mas é uma quinta opção. É isso que eu tô perguntando. Não tô perguntando quem vai ser o quarto. O quarto eu já sei, né? E ele não quis falar. Ironizou. Numa resposta que falou que você espera que o clube faça a parte dele, né? Agora a gente vê o elenco com o Merentiel e Kusevich fora, abrindo, de repente, uma vaga para estrangeiro. Dá para esperar alguma coisa ainda? Amanhã fecha a janela para esse Isso Paulista? é para aqueles jornalistas que passaram a vida toda a dizer que esta comissão técnica não aposta na formação, é para eles. Então, nenhuma surpresa para esse último dia de janela para a primeira fase do Paulista que encerra amanhã, você acha? Vamos seguir o plano. Vocês já me fizeram a pergunta, já foi muito claro. Vocês perceberam que a partir de determinada altura deixei de falar naquilo que era preciso, porque o que era importante é estar focados para ganhar a Supercopa. Deixei de falar naquilo que era preciso. Eu vou manter aquilo que tinha dito. Eu acho que falo o português que vocês também entendem e, portanto, estamos todos a trabalhar no sentido de eu não posso, eu se vos disser que estou a arriscar, eu faço-vos uma pergunta a vocês, não precisam me perguntar a mim. Faço uma pergunta. Nós tínhamos 4 zagueiros, Kusevic, Luan, Murilo e Gomes. Estes 4 jogadores têm uma nota. Vocês dão a nota que vocês quiserem. E agora tenho Naves, Luan, Kusevic e Murilo. É igual? Mas não vamos jogar nenhum. São estes que nós vamos jogar até o fim. Abel. Foi perguntado sobre... Qual é a pergunta? Caramba, eu tava olhando o celular. Foi perguntado sobre reforços. Perdão, galera. Sobre reforços, né? Ele até fala, eu deixei de falar de coisas que eram importantes para focar nos jogos, na sequência da temporada. A verdade é que, assim, óbvio que ele parou de falar coisas necessárias, que no caso eram os reforços, e ele nem falou de novo. Ele falou, já falei sobre isso. Ele nem falou sobre o assunto de novo, mas a gente sabe também por quê, né? Óbvio que é para continuar, para focar no trabalho e não alimentar a imprensa com mais assuntos que podem causar uma ruptura, uma certa polêmica, mas ele já viu que isso causou um fervoror em alguns torcedores, né? Especialmente nos torcedores organizados, e ele não vai falar mais sobre o assunto. Ele já viu o impacto que isso causou, ele já viu a cobrança que já foi feita na gestão. Ele, talvez, eventualmente, mais para frente, ele fale de novo sobre a gestão palmeirense, de ser muito silenciosa, isso é um problema. Só que ele já falou, pôs a boca no trombone e viu que não deu bom, né? Mesmo o time bem, um time campeão, longevo, ele viu que ele pode ser, o elenco também, ele pode ser não, ele é um cara que está blindado, os jogadores também, mas o muro do clube não está blindado. A presidente não está blindada, o diretor de futebol não está blindado. Então ele também, para não causar esse desgaste, ele certamente evita o assunto também, porque, né, ele sabe que tem torcedores muito emocionados, né? Boa noite. O Endrick ali jogando de centroavante, a gente vê que ele, cada jogo vai evoluindo mais, né? Vai pegando mais rodagem. Mas centroavante é um bicho esquisito que sempre quer fazer gol. Como é que você lida com essa ansiedade com ele também, de fazer gol, dando confiança pro garoto? Porque a torcida já fica, o gol do Endrick vai sair ou não vai sair? Como é que o treinador lida com isso, com um garoto de 16 anos aí, que vem fazendo bons jogos? Olha, as pessoas dizem que eu não gosto da imprensa, mas eu vou-te dar a oportunidade de fazer outra pergunta que eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo, não queres, pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. O agente deles liga-vos para vocês falar todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele, ou todos, e estou-vos a dizer, não me façam perguntas. Todos, não há uma santa conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador. Não, inclusive, eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. Porque vocês me perguntam todo o santo jogo, será que não há outras... Porquê é que tu meteste o Luá? Porque o torcedor quer saber também. Ele é nosso jogador, porquê é que não meteste o Luá a 6? Porquê é que não meteste o Fabinho? Porquê é que não joga? Façam outras perguntas, não me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz. Então... Foi bem... Cara, na verdade, fiquei esperando para ouvir a pergunta sobre o Endrick. Foi tranquila a resposta dele, né? Porque eu vi alguns comentaristas, alguns jornalistas criticando a resposta do Abel. Ele foi um pouco grosseiro. Ele até começa, cara, eu vou te dar uma... Que ele falou, as pessoas falam que eu não gosto da imprensa, mas muitas vezes ele é ofensivo. E aí na pergunta anterior também, ele falou, vocês, né? Toda vez ele generaliza. Toda coletiva ele dá uma alfinetada na imprensa. Então, assim, se as pessoas falam que ele não gosta da imprensa,
é porque ele generaliza a imprensa, mas ele odeia que generalizem o time do Palmeiras e o torcedor palmeirense. É uma coisa que acho que ninguém falou para ele, ele não percebeu ainda, porque ele continua cutucando vocês, né? A imprensa. Enfim, isso é uma alta reflexão que ele tem que fazer. Eu vou continuar fazendo a minha crítica aqui. Ele nunca vai me ouvir, mas eu vou continuar deixando a minha crítica porque se ele não gosta que generalizem o torcedor palmeirense, o time do Palmeiras, ele também não tem. Ele deveria fazer essa autorreflexão, essa autocrítica de que não deveria generalizar a imprensa também, né? Mas ele até começou, cara. Eu te dou a chance de fazer uma outra pergunta e, assim, é natural a questão de perguntar sobre o Endrick. Concordo com ele, tá ficando cansativo, mas é uma coisa que o torcedor também quer saber mais do Endrick, vai ter um contato muito curto com o jogador, né? Ele vai sair no ano que vem. Só que eu acho que ele poderia ter respondido, né? A pergunta que o repórter fez foi legal até. Assim, como é que você lida com o mental, né? Porque ele tá querendo fazer, ele tá se esforçando, tá jogando bem e o gol não sai, né? Inclusive com direito a boas defesas do goleiro da Inter. Então, cara, eu acho que era uma pergunta bacana dele responder, né? Do como que ele lida com o mental com um jogador tão jovem, né? Um jogador de 16 anos. É uma boa pergunta, mas acho que ele não foi tão agressivo no final. Aí no final ele dá uma ironizada, né? Pô, você tem o contato do agente dele? Porque, pô, vocês ficam fazendo perguntas, né? Mas eu não achei ofensivo dessa vez, não. Achei que tinha sido mais, cara. Pelo que eu li de algumas críticas, enfim. Eu não gosto quando ele generaliza a imprensa, mas eu acho que é normal, assim. É cansativo. Até pra mim é cansativo, tá? De ficar toda a coletiva ouvindo sobre o Endrick. Assim, é legal pro torcedor de ouvir um pouco mais do que o Abel fala sobre um grande craque, um cara que pode ficar muito marcado na história do Palmeiras. Pelo menos nesse pouco tempo, né? Ele pode ficar muito marcado, mas fica cansativo mesmo, né? Ele fala, sejam criativos, perguntem sobre por que não colocam o Luan em outra posição, tudo. De fato, eu acho que poderiam explorar esse tempo com o Abel, e essa coletiva foi bem longa, de questionar outras coisas táticas, né? Eu gosto muito de coisas táticas. Uma polêmicazinha de vez em quando, eu falo aqui, eu não vou negar, é sempre bom, uma polêmica é sempre bom. Um tititi, uma fofoca, sempre cai bem, né? Mas eu gosto. Eu gosto de 90%, 80% da coletiva ouvir coisas sobre o campo de jogo, questões táticas, né? Acho que poderiam realmente ser um pouco mais criativos, mas entendo também o jornalista perguntar porque é algo que o torcedor quer. É uma notícia que o torcedor quer ouvir. Porque é um jogador jovem, mas está muito distante dos torcedores, né? É uma distância muito grande. A TV do clube faz vídeos, né? Para tentar. O torcedor já é muito simpático ao Endrick, mas o torcedor não tem acesso ao jogador. Ele não tem contato com o jogador. Então, cada coisa que o Abel fala só aumenta a idolatria que o torcedor tem. Pô, é um moleque humilde pra caraca, que ele ouve. Pô, eu falei que eu tava ouvindo o Jogo Alberto, a participação do Rony, ele falou sobre ele. Cara, assim, o Endrick é um garoto que ele quer aprender, cara. Ele quer aprender. Ele ouve o que os caras falam, ele tem a humildade de ouvir a dica que tá todo mundo tentando, que ele sabe que tá todo mundo ajudando ele. É um grande craque, foi vendido por uma fortuna e ele tem essa humildade de ouvir os outros, de sempre melhorar, sempre querer aprender. Então, é bacana, assim, pro torcedor é legal, mas fica cansativo, vamos combinar, né? Vamos concordar que realmente fica um pouco cansativo. Então vou inverter o jogo, professor. Você sabe que eu gostaria muito de fazer uma exclusiva como tantos colegas, mas você não dá exclusivas. Te convidei até para a gente bater um papo com calma. Exclusiva só a minha mulher. Sobre futebol, tomar um vinho do Porto, comer um bolinho de bacalhau. Mas falar de exclusiva só a minha mulher. Mas eu Vocês têm todos não os quero o dias. espaço da sua... Tudo engraçadinho, exclusive é só a minha mulher, ainda dá uma piscadinha, hein? Tá todo saidinho, Abel Ferreira, peraí. Deixa eu fechar algumas abas que tá ficando um pouco pesado aqui. Vambora. O vídeo ficou até bem travado. esposa. Deixa-me só dizer uma coisa, vocês têm todos, de 3 em 3 dias, quem quiser, todos os jornalistas têm o direito de se sentar nesta cadeira e perguntar-me o que quiser. Eu, de 3 em 3 dias, estou sempre a fazer exclusivas. Olha, Então estou vamos aqui a lá, fazer uma exclusiva contigo. então vamos lá. Então eu vou aproveitar, de vez em quando eu aproveito a coletiva para fazer perguntas até fora do jogo, é o caso, tá, Abel? Até porque gosto muito daquilo que você pensa sobre futebol, das suas posições, e você fala de futebol em vários aspectos, né? Preocupa, você que está aqui no futebol brasileiro, o fato do que aconteceu com o Flamengo, de cair no Mundial, numa semifinal. Isso aconteceu com você também na primeira disputa de Mundial, sem se deparar com um grande campeão europeu, que aí sim é muito complicado, mas em tese enfrentar times do Oriente Médio, do Norte da África, do mundo árabe, era para o brasileiro
chegar com mais força, muitas vezes. Isso aconteceu também com o Internacional, com o Atlético Mineiro, em anos mais recentes. Isso é preocupante? O futebol brasileiro está nesse nível mesmo? Para perder, ganhar, jogar meio que 50-50 com times como aqueles que passaram pelos brasileiros? O Flamengo ficou sem um jogador cedo e isso condiciona toda a história do jogo. Eu não vou estar a comentar muito disso, porque isso já tem tanto problema dentro do clube que tem que resolver, que o problema dos outros eu posso bem. Né? O que vos posso dizer é que o futebol brasileiro foi considerado, não foi por nós, foi considerado a liga mais competitiva. Se me perguntas, eu faço aqui uma pergunta, vocês acham, eu não estou aqui a defender ninguém, o campeonato europeu já vai a meio da época, estão com os níveis competitivos super maduros e consistentes. Nós começámos a treinar em dezembro, janeiro, apanha logo o Mundial, como aconteceu a mim também, fomos jogar com o Chelsea, e que nos preparámos muito bem no segundo ano, mas eles já estão, como é que se diz, com a velocidade de cruzeiro, nós ainda estamos, o avião ainda está a levantar e o deles já está lá em cima. Portanto, por si só, é desigual, porque tu vais jogar com o campeonato europeu que já está, e com equipas, eu falo sobretudo da Europa, neste caso o Real Madrid, e as outras também, porque já estão em fase, nós ainda estamos a decolar, e isso é uma dificuldade que nós aqui temos, seja o Flamengo, seja o Corinthians, seja o São Paulo, seja o Palmeiras, seja quem for, que temos. Eu gostava de ver as coisas por outro lado. Há aspectos que nós temos que melhorar, sim, já vos disse, aspectos de gramado, se queremos bons espetáculos temos que ter grama, se queremos jogos com intensidade temos que dar tempo de descanso, se não queremos tantas lesões e outras coisas, temos que dar esse descanso. Há muitas coisas para melhorar primeiro em termos de organização, antes de estarmos aqui a comparar com os outros. Primeiro nós vamos tentar melhorar e depois de nós estarmos a full, depois de nós estarmos bem internamente, bem organizados, calendários como deve ser, tempos de recuperação como deve ser. Por exemplo, eu venho de um microciclo de jogar às 7h30, 8h30, agora, passado 2 dias, metem-me a jogar às 11. A única coisa que eu mais peço é chegar daqui a 3 dias, às 11h30, quer dizer, que me troca tudo. Este é o problema, é a questão, sabe quando você está habituado ao mesmo ritmo, e de repente há aqui uma quebra, e é o que vai acontecer, não é? Agora viemos num ritmo normal, tal, e agora fazem um jogo às 11h30, num campo que, segundo me disseram, a relva, o gramado está uma vergonha, que devia ser proibido, foi como me disseram, está uma vergonha, e isso é que tem que ser cuidado. Às vezes andamos preocupados com isso. Não, temos que ter a preocupação de ter todas as condições para proporcionar um bom espetáculo. Se o relevado está uma vergonha, como me disseram, eu estou aqui, se está, troquem, não se pode jogar ali. E é o que acontece na Europa. Se você não regar o campo, se não tiver a relva a 2 cm de altura, se não tiver a grama em condições, é multado, não pode jogar lá. É muito sério. Aqui ainda há espaço, já vos disse, há muito espaço para melhorar internamente antes de nós nos compararmos com os outros. Vamos primeiro nós internamente. Um jogo, sabem, o futebol é mágico. Ainda hoje no início do jogo me perguntaram o Inter de Limeira. O Inter de Limeira tinha hoje aqui 20% para ganhar o jogo. E até vos vou dizer mais. Quem devia ter marcado primeiro eram eles. Eles criaram mais oportunidades primeiro do que nós. Portanto, estes 20%, todas as equipas do mundo, por isso é que o futebol é um jogo de probabilidades, tem probabilidade de ganhar. E o que nós temos que fazer é tentar reduzir essas probabilidades, respeitar sempre os nossos adversários, e também disse isso, uma das vossas colegas me estava a dizer assim, os jogos ganham-se dentro das 4 linhas. É ali que eles se ganham. E perdem. Fora, eu nunca vi nenhuma equipa, nenhum elenco ganhar jogos fora. E nós, hoje, contra o Inter de Limeira, vou dizer, nos primeiros 10, 15 minutos, o Inter de Limeira teve oportunidades para fazer um 0 e para abrir o jogo, e depois íamos andar à procura de uma equipa que se ia defender e muito bem, e o futebol é isto. O futebol hoje não é de hoje. Há uns anos esta parte, eu quando vi, perguntaram-me muitas vezes quem ia ser o campeão da Copa do Mundo. Eu disse, depois de ver, com todo o respeito, a Itália, que tinha sido campeã da Europa, ter sido eliminado pela Macedónia, não é? Pela Macedónia, quem não sabe fica ao lado da Grécia. Quem é? Macedónia, ser eliminado, tudo pode acontecer. O futebol está a mudar por isso, porque o talento só não ganha. Quem acha que tem os melhores jogadores, o talento só não ganha. Se não tiver o esforço, se não respeitar o adversário e não impuser, para além da sua qualidade técnica, o esforço, não se ganha só pela parte do talento. E o futebol hoje é mágico por isso. Todos têm possibilidade de ganhar. Uns mais, sim. Palmeiras hoje tinha 70% de probabilidade de ganhar contra 30%, mas o Inter de Limeira tinha 30% e agarraram-se aos 30%. Felizmente hoje nós conseguimos derrotar o nosso adversário. Há jogos, nós perdemos aqui em casa com um CRB, com também 30 finalizações e perdemos. Não está nivelado. O que eu te quero dizer é que todas as equipas têm oportunidades de poder ganhar o jogo. Mas eu mais do que estar a comparar com os outros, eu acho que há muitos aspectos que nós internamente temos que melhorar. Boa noite. O cara quis de qualquer jeito que o Abel respondesse se o futebol brasileiro está num nível semelhante, né? Dos times das equipes africanas, né? Das equipes asiáticas. Ele não quis responder. Ele
saiu pela Paralela, né? Falou que tem muita coisa a ser melhorada no futebol brasileiro, eu concordo com ele. Questão gramado, né? Ele falou da questão do gramado, o próximo jogo que o Palmeiras vai fazer, disseram que para ele que o gramado tá muito ruim, tá impraticável, né? Só que é complicado, porque assim, a gente, no nosso futebol, a gente tem torneios, caso do Campeonato Paulista, onde você joga com equipes do estado de São Paulo, algumas equipes muito poderosas financeiramente, algumas com um orçamento extremamente limitado. Né? Extremamente limitado. Eu posso dizer que a venda do Endrick, o dinheiro da venda do Endrick sustentaria um clube como a Inter de Limeira por alguns anos. Não é nem por uma temporada, é por alguns anos, né? Sustentaria o Palmeiras também por uma temporada, vamos combinar. Então, sustentaria a Inter de Limeira, sei lá, de 5 a 10 anos, talvez, essa grana do Endrick. Então, são realidades muito distintas. A grana que você tem, o orçamento que você tem, o que a gente tem que usar esse orçamento? Imagina, eu sou um gestor aí de uma equipe menor, de uma equipe de menos expressão. A Inter de Limeira mesmo, eu vou usar a Inter de Limeira como exemplo. Sou o gestor, o presidente da Inter de Limeira. Cara, assim, a grana que eu tenho, primeiro de tudo, eu vou usar essa grana para contratar jogadores bons e baratos, que vão me permitir ter uma equipe minimamente competitiva para eu me manter na Série A do Campeonato Paulista. Segundo, com a grana que vai me sobrar, eu obviamente vou apostar numa estrutura. Estrutura, no caso, um nutricionista, um mínimo de fisiologia, um mínimo de preparador físico, né, de qualidade, enfim, de recuperação dos jogadores partida após partida. Terceiro, esse segundo é a estrutura interna. Primeiro é o elenco. Segundo, isso é minha opinião. Talvez eu esteja falhando aqui, esteja sendo muito ingênuo em várias pontas. Segundo, a estrutura do clube, né? Não só equipamentos, mas os funcionários, né? Os funcionários dos bastidores que vão manter essa equipe num nível competitivo adequado. E terceiro, eu vou muito provavelmente pensar na estrutura do estádio e do gramado. Então, o quanto que sobra para fazer essa manutenção do gramado? Óbvio, sim, não estou usando isso como desculpa, mas o orçamento é muito limitado. E a grana que sobra, essa grana vai para pagar funcionários e pagar jogadores. Não vai para manter o gramado. Por isso que é sempre muito complicado essa questão do gramado. Eu concordo com ele. Eu acho que todas as equipes tinham que ter um gramado minimamente praticável. E eu entendo que muitas equipes usam o gramado como uma condição que nivelem o jogo. Eu não estou dizendo que alguém vai agir de má fé nem nada disso. Mas eu imagino que muitas equipes deixam o campo realmente mais pesado para a bola correr menos, para que as possibilidades elas aumentem para o time menor. Para que seja possível, né? Para que seja, para que aquele favoritismo que o time grande tem, ele minimize um pouco. E aí seja possível competir, seja possível fazer algo diferente, seja possível fazer algo imponderável, né? E aí ele continua falando que o futebol é mágico. O fato de você só ter favoritismo não ganha jogo. Ele citou o caso da Itália, eliminado pela Macedônia, né? Macedônia do Norte, equipe campeã europeia, campeã da Eurocopa. Então o futebol ele permite isso. Ele se esquivou, né, em relação a comparar o Brasil, as equipes brasileiras com as equipes asiáticas e africanas. Só que o que eu achei legal e o que eu falei é uma coisa que eu já tinha falado aqui, é aquilo que o Abel falou no início, em relação a perguntado da eliminação do Flamengo. Ele falou, cara, é complicado, porque assim, quando a gente vai para o Mundial, as equipes europeias e muitas outras equipes que lá estão também, já estão no meio de temporada. Então eles fisicamente já estão no seu auge, né? Eles estão no seu auge. Pode ter jogadores com lesão, como aconteceu com o Real Madrid agora? Pode. Mas os que estão lá fisicamente estão no auge. Isso por si só, e o time brasileiro vai no início de temporada. Então começa a treinar em dezembro, janeiro. Então assim, tem a pausa das férias. Você perde, né, muita qualidade, tempo de bola nesse tempo, período de 1 ou 2 semanas. O que é normal, porque para um jogo, um esporte de alto nível, qualquer tempo que você fique parado, você vai perder. Isso é normal. Nossa, cara, mas perde tanto assim? Perde. Um futebol de altíssimo nível perde muito. Então você tem que começar em dezembro,
se prepara e logo em seguida já vai para o Mundial. Então, assim, enquanto os times brasileiros estão numa crescente, os europeus já estão no seu auge físico. Isso por si só já é desigual. Fora que o elenco é muito superior, né? Então, assim, além da superioridade técnica, que é absurda, os times chegam em outros momentos. Isso torna ainda mais difícil, né, a equipe brasileira poder competir. Poder disputar o título. Porque as duas últimas participações, as melhores participações brasileiras, Palmeiras contra o Chelsea, e especialmente o Flamengo contra o Liverpool, os dois foram... Assim, o Flamengo foi muito competitivo. Muito competitivo. O Palmeiras competiu da forma como deu, se defendeu muito. Mas pouco agrediu o Chelsea. Eu até concordo com quem acha que o Palmeiras poderia ter arriscado um pouco mais. Eu concordo. Essa dedicação à defesa deixou o time muito exausto, né? Isso complicou demais o Palmeiras ao longo da disputa da prorrogação e na tentativa de levar para as penalidades. Complicou muito. Então, poderia ter arriscado um pouco mais, mas o Flamengo especial, mas competiu. O Palmeiras competiu, chegou a fazer um gol. Muito, obviamente, graças à ajuda do Thiago Silva, mas fez um gol. O Flamengo chegou, cara, competiu também. O Flamengo teve mais posse de bola que o Liverpool na partida. Então, você pegar as melhores equipes brasileiras hoje, elas conseguem competir. Existe uma diferença bizarra, né? Existe uma diferença técnica muito grande. Não estou falando que iguala, mas consegue competir. Eu acho que o Palmeiras, quando perdeu para o Chelsea, fez um jogo competitivo. Óbvio que foi muito difícil, a diferença técnica era evidente. A mesma coisa o nível. Na hora que, é óbvio que assim, o Flamengo competiu demais, mas as melhores chances foram do Liverpool. Né? Assim, você via, era evidente, era muito nítido a diferença técnica das equipes. Mas competiu. Então talvez uma equipe como o Palmeiras, como o Flamengo, se voltarem ao Mundial, talvez fiquem mais perto, né, de eventualmente conquistar o título mundial. Eu acho que sim, mas muito depende também do planejamento, da coisa da mentalidade, que é o que o Abel falou. Não basta só você ter o favoritismo, e talvez pode ter ficar com um leve tom de crítica para o Flamengo, eu não sei. Não basta só você, não quero pegar polêmica aqui não, tá? Não basta só você ter o favoritismo, você tem que ir lá e você tem que praticar futebol para que você passe, porque o adversário ele vai se agarrar àquela probabilidade menor que ele tem. Ele vai deixar tudo dentro de campo. E aquela probabilidade é uma probabilidade. Ele pode fazer aquilo se tornar uma vitória, uma classificação. Então fugiu da pergunta, né? Mas nesse ponto eu concordo com ele. Assim, a disputa já é desigual pelo nível técnico das equipes. E o fato das equipes estarem em momentos distintos da temporada, isso torna a missão do clube brasileiro ainda maior, né? Torna isso ainda muito mais difícil, tá? Eu acho que é isso, gente. Quanto tempo a gente está de podcast? Já estamos quase 50 minutos. Eu vou finalizar o podcast hoje. Tem mais algumas perguntas, mas eu queria chegar nessa do Flamengo em especial, porque bacana ele falar sobre isso, né? Mas se ele voltar ao Mundial, certamente que ele vai voltar muito mais preparado. Ele coloca esse ponto como um ponto de dificuldade, mas certamente que ele vai muito mais preparado do que ele foi no primeiro Mundial dele, no segundo Mundial dele, no terceiro. Se ele for no terceiro Mundial, ele vai certamente muito mais preparado, o Abel Ferreira, tá? Ele faz essa leitura e é evidente que ele falou mais de uma vez, né, que ele ficou chateado. Ele acha que foi um grande feito que o Palmeiras fez contra o Chelsea, mas ficou muito chateado. Então, ele, se tiver a oportunidade, ele muito provavelmente vai muito mais bem preparado para uma possível disputa de Mundial, tá? É isso, gente. Ó, sábado, disputa de terceiro lugar. Vamos acompanhar aí a saga do Flamengo. Jogo complicado. Eu falo isso porque, não, você está falando que o Al-Ahly é igual ao Flamengo? Não, estou falando isso. Para mim, o Flamengo é muito mais time, é muito mais competitivo, é muito mais favorito. Competitivo não, é muito mais favorito. É muito mais time, muito mais favorito. Mas a gente já falou sobre isso, né? Troca de comando técnico, jogadores que fisicamente estão longe do ideal. Então, isso dificulta. Isso diminui a competitividade do time do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo tem jogadores muito decisivos, jogadores que são muito diferentes.
Você vê, eu falei quando da eliminação pro Al Hilal, eu falei, cara, o Flamengo se tivesse preparado um pouquinho melhor, teria passado, porque com o time taticamente perdido e mal fisicamente, pô, quase chegou no empate do jogo. Teve a última bola do jogo. Seria muito injusto? Se a gente for falar de justiça de futebol, seria, mas teve um último cruzamento, um último escanteio que foi pego por um jogador do Flamengo, a cabeçada. Eu esqueci quem foi que deu a cabeçada. Mas ele conseguiu cabecear sozinho. Então teve a bola para fazer o gol do empate, né? Então você vê como é que são as coisas. Se tivesse um pouquinho mais de preparação, talvez estivesse na final. Mas agora vem um adversário que é um adversário, uma equipe tradicional de Mundial. É uma equipe que certamente vai brigar muito pelo terceiro lugar. E o momento do Flamengo, eu falei e vou repetir. Troca de comando. O Vitor Pereira já falou várias e várias vezes que não teve tempo de se preparar, que a pré-temporada não foi legal, não teve o tempo que ele queria. Os jogadores, um ritmo um pouco mais devagar, especialmente o Arrascaeta, né? Fisicamente bastante mal ainda. Taticamente não dá, porque não teve tempo de trabalho. Então a disputa é difícil, ela é complicada, mas para mim o Flamengo é muito favorito e tem tudo para ficar com o terceiro lugar na competição mundial, tá? É isso. Por hoje eu encerro. Valeu demais para todo mundo. Forte abraço. A gente vai acompanhar os jogos do sábado e amanhã a gente está de volta para repercutir os resultados, tá? Forte abraço para vocês e até amanhã. Ótimo final de semana, hein? E até amanhã. Tchau.